Edição de Passe de Letra com Tiago Lopes, um dos símbolos atuais do Varzim Sport Clube, capitão de equipa, que tem a árdua tarefa de ajudar o Varzim a salvar-se do pesadelo do que seria a descida de divisão. Tiago, obrigado por acederes ao nosso convite. Esta é uma fase complicada do Varzim, onde é preciso muita coragem para os jogadores dentro de campo. É uma fase muito difícil, nós estamos conscientes disso. Mas eu penso que o Varzim, ao longo destes anos, tem passado momentos muito difíceis, desde a descida de divisão, quer da Primeira Liga para a Segunda Liga, da Segunda Liga para a Segunda B, pela conquista do Campeonato Nacional da Segunda B e depois não conseguiu subir administrativamente. Isso, eu acho que isso prova a força de um clube como o Varzim, porque penso que em Portugal contam-se pelos dedos os clubes que sobreviviam a isto. E nós, jogadores, temos consciência disso, embora as coisas não estejam como nós desejávamos. A época não tem sido fácil, não podemos negar, nem nos podemos esconder, mas estamos cá para dar a cara, estaremos sempre a dar a cara e com a garantia que tudo faremos para que o Varzim não deixe a divisão, neste momento, que é o que mais preocupa toda a gente. Como capitão de equipa, é difícil nesta altura gerir as emoções de um balneário? Não é fácil, porque a ansiedade provavelmente deve ser das coisas mais difíceis de controlar no futebol, porque a ansiedade não traz muitas coisas boas, antes pelo contrário, inibe uma equipa, inibe um jogador, inibe o próprio sócio, porque como qualquer jogador, se está por fora, ainda fica mais ansioso e as coisas são muito difíceis de controlar no balneário. Só as grandes equipas e os grandes grupos conseguem sobreviver nestes momentos e eu penso que nós vamos sobreviver e bem. E este é um grande grupo? É um grupo, é assim, eu acho que quando se ganha os grupos são muito mais fáceis e as vitórias escondem muita coisa ou trazem coisas que não, ou apagam coisas que não se notam. Como quando não se ganha, às vezes especula-se muito quando não corresponde nem um pouco da realidade, porque há uma espécie de, entre aspas, de caça às bruxas e quando as coisas não são necessariamente assim. Temos um bom grupo, é um grupo normal, é um bom grupo e vai prová-lo, penso que até o final da época vamos provar que está ali um bom grupo. Esta vitória com o Felgueiras, que pode ser o ponto de viragem, esperemos que seja o ponto de viragem, acreditas que pode mudar o rumo das coisas no campeonato? O Varzim pode voltar a ganhar e a jogar bem, como aconteceu nesta partida? Eu penso que este jogo foi muito importante por vários aspectos. O principal é a vitória, obviamente, mas penso que houve uma coisa que eu já não sentia muito nos últimos jogos, quer em casa, mais propriamente em casa do que fora, que foi a sintonia entre adeptos e equipe. Penso que foi demasiado evidente. A responsabilidade, da maior parte, será nossa, porque não tínhamos vindo a corresponder àquilo que se exigia, numa massa adepta, porque paga as suas cotas e tem o direito a exigir, e nós só temos que respeitar. E foi o ponto mais marcante desse jogo. A vitória, obviamente, poderá ser uma rampa de lançamento, sabemos que não conquistámos nada, foi uma vitória importantíssima, mas que temos agora jogos muito decisivos, em confrontos diretos, e aí teremos que mostrar toda a nossa qualidade e valentia para defrontar o resto do campeonato. Ao falares nisso, os jogadores sentem, quando é essa pressão, esse apoio dos adeptos, e por outro lado, no sentido inverso, sentem também, quando as coisas não correm bem, eles assobiam? Vocês sentem muito isso? Quem joga no Varzim, eu vou dar um exemplo de há 2 épocas, quando o Varzim foi campeão. Eu tive colegas meus, que não são de cá, e que ficavam maravilhados como é que um clube deste conseguia viver tanto cada jogo aqui em casa. Porque da mesma maneira que nessa época eles nos levaram praticamente ao colo, foi uma época extremamente difícil, quando as coisas não correm bem, nestes clubes que têm esta mística, esta alma dos adeptos, é muito normal eles manifestarem esse desagrado. E eles sabem que isso não nos faz bem, mas é uma reação perfeitamente normal, porque eu, como jogador, posso não gostar, mas tenho que compreender, porque eu, se for ver qualquer jogo de outra equipa e se for adepto de outra equipa, eu vou reagir assim. As coisas ficam extremamente difíceis, depois cada um reage de maneira diferente. Os mais velhos, se calhar, já têm outra bagagem,
para os mais novos é extremamente difícil, porque é do inconsciente do ser humano. E um jogador, acima de tudo, é um ser humano e reage de uma maneira inibitória, não consegue exponenciar todas as suas qualidades quando as coisas não estão bem, quer pela equipa, quer pelos adeptos. Mas são os adeptos que pagam e que exigem e prefiro, que nós costumamos dizer, preferimos muita gente a assobiar do que ninguém no estádio. Porque se estão ali é para nos apoiar e sabemos que se nós fizermos como fizemos domingo, mostrarmos entrega, mostrarmos qualidade, e aí eles começam a vir para o nosso lado. Se eles não veem isso, é normal que mostrem o seu desagrado e as coisas ficam muito mais difíceis para nós. Ou seja, basicamente é determinante o calor humano dos adeptos neste clube? Este clube, eu atrevo-me a dizer que vive desse calor humano. Se as coisas notam-se neste clube, em qualquer clube nota-se, mas neste clube nota-se muito quando há descontentamento. Há uma série de consequências, quer em campo, quer fora do campo, que acho que é muito visível neste clube. Quando este clube não está bem, por um ou outro motivo, os adeptos demonstram-no ao domingo em cada jogo e a equipa sofre essa consequência e depois é uma espécie de bola de neve. Sendo capitão de equipa, um homem com muitos anos de casa, ao longo da carreira penso que foram só 3 épocas fora da Póvoa, como é que se transmite a alma do clube? Lá está, eu vou recordar uns tempos. Eu acho que quem vem de fora não tem noção do que é o Varzim, do que é jogar no Varzim, do que é ter esta massa, porque, vejamos, quem vem de um clube, eu não vou estar aqui a dizer nenhum clube, mas eles chegam cá, pela pré-época, eles já ficam maravilhados, ficam entusiasmados com a possibilidade de ter isto uma época inteira. E quando as coisas correm bem, para quem vem de fora, isto é uma espécie de um expoente máximo, para quem nunca atingiu isto. Só que nós tentámos transmitir que aqui é uma pau de dois bicos. Quando as coisas estão bem, as coisas vão seguindo o seu curso e o público quase que nos leva ao colo, mas quando estão mal exigem muito. Um clube de extremos, digamos. Exato. É uma equipa, e quem vem de fora, nós tentámos fazer perceber isso, tentar nem quando se ganha chegar muito lá acima, ou entusiasmar-se muito, ou quando se perde inibirem-se muito, porque é importante o equilíbrio. E para um jogador de futebol, o adepto reage da maneira que quer, deve saber conviver com o insucesso e com o sucesso. E aqui, quem vem de fora tem que perceber rapidamente isso, porque senão vai ter uma época muito difícil. E o chegar a capitão de equipa, recorde-nos como é que isso aconteceu e qual é o significado para um jogador. Penso que qualquer jogador sonha ser capitão, principalmente do clube do seu coração, da sua terra, não é? Eu, para ser honesto, nunca pensei em atingir este nível, porque tenho colegas meus, como o Miguel, como o Telmo, que são jogadores com quem eu aprendi. Repare-se, eu quando cheguei cá, eu era miúdo, o Telmo já jogava no Varzim, e aprendi muito com o Telmo, com outros, com o Alexandre, propriamente, que era o eterno capitão. E a abraçadeira apareceu por foi um decorrer natural dos acontecimentos. Houve um ano que o Varzim desceu, da segunda liga, nós ficámos cá, fiquei eu, na altura, o André, e o Miguel e o Telmo, os 4 capitães, e na altura nem houve até decisão, assim, não houve nenhuma votação, nem nada que o pareça. O Andrezinho, na altura, ficou, quando digo Andrezinho, o André, para as pessoas perceberem, ficou com a abraçadeira e nós os 4 íamos gerindo ali o balneário de uma forma muito, muito natural, nunca houve nenhuma espécie de problema. Entretanto, o André saiu, depois o Nelsinho também era o capitão, saiu na altura para o Ribeirão, penso eu, e fiquei eu com a abraçadeira. Um processo naturalíssimo, mas claro que me enche de orgulho. Se eu disser que não me enche de orgulho, estaria a ser hipócrita. É um sonho transportar aquela abraçadeira, uma responsabilidade enorme pelos que já transportaram. O Alexandre é o exemplo mais, na minha opinião, mais clássico e mais elevado, com quem eu também aprendi muito, ainda hoje aprendo. Ele está ligado ao clube e é uma pessoa com quem eu devo seguir muitos exemplos. Muito bem. Façamos agora uma retrospectiva do que foi a carreira, como tudo começou, com que idade é que apareceu o futebol na sua vida e os primeiros passos no Varzim. Como é que recorda esses tempos?
Já foi há uns anos. Eu na altura jogava no Interfreguesias, na minha freguesia, no Lounge, e houve uma altura que eu estava lá a jogar, viemos aqui fazer um jogo qualquer, não me recordo agora, penso que era infantis, com os infantis do Varzim. Fizemos fazer um jogo assim a meio da semana e eu na altura, pronto, tive relativamente bem nesse treino. Lateral? Não, eu era extremo direito. E acabou lá o treino e veio o Mister, na altura era o Mister Queixeira, já era, e veio falar comigo a perguntar, pronto, se eu estaria interessado em vir fazer uns treinos ao Varzinho no final dessa respectiva época, porque aquilo já estava mais ou menos a meio, que havia umas captações. Eu disse, por mim, só tinha que falar com os meus pais, que à partida, sim. Entretanto aquilo passou, eu pensei que nunca mais me iam ligar, nem coisa que o pareça, até porque eu não estava habituado propriamente a sair muito dali do meu canto, eu gostava de estar ali, para mim já era uma coisa, imagino se era como agora alguém ir para o Real Madrid, porque nós não é como hoje há muita facilidade, não é facilidade, há mais facilidade para os miúdos. Ou seja, jogava futebol em Laúndes com os amigos e no Interfreguesias. Sim, mas nunca pensava, gostava de jogar futebol, pronto, jogar à bola, o chamado jogar à bola. Nunca tinha pensado sequer chegar a um clube como o Varzinho, porque para mim o Varzinho seria provavelmente o topo, e era, na altura era o topo, de qualquer miúdo daquela idade. E porque ia implicar também muita mudança na minha vida, em termos de escola. E então, pronto, vim fazer as votações e lá fui inscrito. E depois comecei esse percurso no Varzinho, fiz dos infantis até aos júniores. Recordações, treinadores, colegas? Nós temos sempre muitas recordações, porque eu costumo dizer, eu estava a comentar no balneário e estava a dizer, que, por exemplo, o Mister Queixeira para mim foi como um pai, porque nós somos muito miúdos e eu vinha de uma aldeia em que não estava habituado a muita coisa, desde... O próprio futebol era diferente, isto era uma cidade, e eu cheguei cá e senti dele parte como um pai, eu e todos os meus colegas que vinham de fora. E é uma pessoa com quem eu tenho muito carinho e vou ter sempre para a minha vida, porque foi uma das pessoas que mais me ajudou. Depois tive muitos treinadores, tive o Brandão, por exemplo, que foi com quem, já me apanhou na fase final, foi nos Júniores, ainda apanhou-me numa fase, foi o que me ensinou propriamente o que é ser um jogador de futebol, na sua vertente mais profissional, mais séria, mais objetiva. E depois tive outros que fizeram parte da formação, tive o Mister Américo, tive muitos professores, o professor Eduardo, tive muita gente, a quem eu quero deixar aqui uma palavra de agradecimento, porque o Varzinho também vive dessas pessoas, e o Varzinho não seria Varzinho também, acho que o Varzinho também tem que ter reconhecimento por essas pessoas que trabalham no Varzinho e ajudam a formar jogadores, porque são jogadores que elevam este clube a um patamar mais elevado, certo? Histórias desse tempo, algum jogo marcante, colegas que sejam conhecidos, tenham chegado ao Varzinho, aos séniores, enfim, ou outros clubes? Tive o Pedro Santos, tive o Adriano, tive o Pedrinho, perdão. Quem queria grandes amizades, o Pedrinho para mim, agora está mais Santos que ele está fora, mas na altura era considerado, posso dizer mesmo como um irmão, porque nós passávamos muito tempo juntos, as nossas namoradas, agora mulheres, conheciam-se, vivemos muita coisa juntos e depois temos histórias que nunca mais acabam, porque é o que eu digo, o futebol é tudo muito rápido e nós, ainda parece que foi há pouco que nós começámos e vivemos e havia muito companheirismo, porque toda a gente era muito próximo, depois andávamos na escola todos juntos. Então são tempos que nós recordamos com muita saudade e que ficarão connosco para sempre, certamente. Acabado o percurso nas camadas jovens do Varzim, o primeiro ano como profissional é passado num clube pouco conhecido, enfim, o Pedras Rubras. Como é que foi essa transição? É assim, lá está, a minha saída dos Júniores foi quase como um déjà vu quando eu saí do Loundes para o Varzim, porque eu estava a sair de um processo de formação e entrei num campeonato profissional, numa equipa profissional. O campeonato não era profissional, mas a equipa comportava-se ou funcionava como profissional. E cheguei lá sem conhecer ninguém.
o que é muito complicado para quem tem um trajeto sempre com amigos a jogar, com colegas de andar na escola e chegar a um clube. Embora eu tenha sido muito acarinhado desde o primeiro dia, com quem eu tenho muito respeito. Segunda B, Zona Norte. E os primeiros tempos foram muito complicados, não eram complicados, eram diferentes. Embora a minha personalidade encaixou porque o ser profissional sempre fez parte da minha conduta. Nunca me escondi ao trabalho, nunca me perdi por outros caminhos, como meus amigos e colegas na altura perderam-se. E esse primeiro ano acho que foi fundamental para eu perceber como funciona o futebol, sabes? Porque nós apanhámos, na segunda B, embora não seja profissional, apanhas muito boas equipas. E na altura, embora não querendo denegrir o que é o futebol hoje, eu penso que as equipas eram muito mais fortes. E fez-me evoluir muito como jogador, a ter que trabalhar muito todos os dias, porque eu estava a trabalhar com o objetivo de voltar ao Varzim, não como estar ali eternamente. E eles sabiam disso, lá, nunca escondi isso. E para a primeira época, que não é fácil para um júnior, ainda fiz na altura 20, 25 ou 26 jogos, alguns por suspensão não fiz. E penso que me ajudou a definir aquilo que seria o meu futuro, que era ser jogador de futebol, porque penso que nessa época, se as coisas não corressem bem, nós não sabemos o futuro, mas penso que dificilmente a vida do jogador de futebol não teria sido possível. Ou seja, sair dos Júniores do Varzim para um clube onde não conhecia ninguém foi um salto para o desconhecido. Estava preparado para isso? Prepararam-no nas camadas jovens para isso? Ou na altura isso não era tido em conta? Eu acho que cada jogador na formação tem a ilusão que nunca vai sair das camadas jovens do Varzim. E se for falar com qualquer júnior, a primeira pergunta que lhe fizer e que ele vai lhe responder, se perguntar em algum clube que ele queira ir, ele não vai dizer outro clube que seja o Varzim. Porque eu acho que a formação está formatada para o jogador querer crescer no Varzim. Só que eu acho que quem está no Varzim, independentemente de sair para outro clube ou não, está obrigatoriamente preparado, porque a responsabilidade de jogar no clube deste, eu não quero desprestigiar aqui o Pedras Rubras, mas acho que não tem, todos sabemos que não tem a dimensão que tem um Varzim. Independentemente da equipa ser boa ou má, acho que não tem. E mesmo jogando nos júniores, atenção. E acho que isso me prepara, quer para a vida, quer para jogador de futebol. A responsabilidade que este clube acarreta deixa-nos preparados para jogar em qualquer clube. Depois desse primeiro ano como profissional, dá-se o regresso a casa, o regresso ao Varzim. Como é que foi? Na altura, lá está, aquilo era um período de eleições, tinham trocado presidente, tudo o que tinha falado tinha sido com o anterior presidente. E eu cheguei cá e o meu processo, entre aspas, estava meio desconhecido. E eu apareci, normalmente nem tinha reunião marcada na altura, apareci queria falar com o seu presidente porque tinha uma situação que queria resolver, até porque à partida teria outros clubes na altura, e queria resolver a minha situação, queria saber só se o Varzim estaria interessado em mim ou não, até porque o acordo era esse. E o presidente sentou-se, estivemos a falar um bocadito e lá chegámos à conclusão pronto, que ia ficar no Varzim. O Varzim tinha acabado de sair da Primeira Liga, treinador novo, presidente novo. Eu estava um bocado apreensivo porque lá está, eu tinha feito 20 e uma série de jogos no Pedras Rubras e não estava certo se seria a melhor altura para vir para o Varzim. Porque o meu pensamento seria que o Varzim iria apostar muito forte para subir outra vez. Quando uma equipa desta Primeira Liga, primeiro ano, normalmente a reação é tentar subir. E eu não sabia se seria o melhor para a minha carreira desportiva, mas depois o coração também fala um bocadinho e nós acabámos por ceder. E na altura, ainda hoje, não me arrependo de nada e foi a melhor decisão na altura. E o Tiago vem e tem ali uma luta com o Nuno Ribeiro pelo lado direito da defesa, depois mais tarde com o Pedrinho também, não é? Foi, o Nuno também vinha penso que de Santa Maria. Eu não conhecia o Nuno, embora ele sendo da Póvoa não o conhecia, mas eu acho que complica para nós quando são pessoas da nossa terra e que nós nos damos bem, porque há sempre a competição, embora essa competição tenha que ser saudável, porque nós temos que acima de tudo respeitar o colega. O colega não tem culpa se o treinador mete a jogar ou não. É por isso que eu às vezes fico um bocado confuso.
E depois estivemos ali, mas nunca houve, quer da minha parte, quer dele, houve sempre muito respeito. Trabalhámos da nossa melhor maneira para poder jogar naquilo que era o nosso clube, o Clube de Sois. E depois há um jogo que é verdadeiramente inesquecível. Falamos em, penso, fevereiro de 2007, se não me engano, salvo erro, em que o Benfica vem à Póvoa na taça, perde e o Varzim acaba o jogo com 10, 9, 10, 11 poveiros em campo. É um jogo que fica para toda a carreira. Não sei se tem gravado o jogo. Tem, por acaso tenho esse jogo gravado. Eu recordo-me desde a hora que acordei nesse dia à hora de me deitar. Pode-nos recordar toda essa... Isso foi fácil. Nós nesse dia tínhamos que vir tomar um pequeno almoço aqui na altura ao Hotel Vermar. E nós tínhamos de estar cá às 8h30, salvo eu, 8h30. Não era o Hotel Vermar, a estalagem ali em Santo André. E eu recordo-me, nós tínhamos de estar cá às 8h30 ou 9h. E eu recordo-me era muito cedo, 7 e pouco da manhã, e eu já estava acordado, porque a ansiedade de um jogo desses, assim, às vezes mexe muito com qualquer jogador, porque era só o Benfica, né? E nós saímos, fomos para o pequeno almoço, lá está, eu estava com o Pedrinho, e estávamos sempre a falar, nós assim, levar com o Benfica agora, vem o Simão, e vem não sei quem, e vem o Katsouranis, e vem o Luizão. Para nós, lá está, nós fartos de os ver na televisão, estávamos nós não sabíamos como é que seria aquele jogo, embora o Alexandre muitas vezes dizia, para vocês, miúdos, este jogo é mais fácil, porque vocês estão muito concentrados, estão disponíveis para o jogo, são muito elétricos, estão com a ansiedade a ansiedade boa de quem quer entrar no jogo e quer jogar. E nós estávamos no hotel, depois fomos para o quarto descansar, eu estava com o Pedrinho, e nós íamos falando, e como é que vai ser o jogo, se nós ganharmos isto vai ser uma festa, não sei o que, isto vai estar cheio, está? Nós também estamos. Depois lá fomos para o jogo e as coisas correram muito bem, e depois eu lembro-me de chegar a casa, estar o meu pai e a minha mãe todos contentes, à minha espera, na altura a minha namorada, todos. E acho que são dias que nós vivemos na vida, independentemente se o Varzim depois ganha o Benfica e perde com outro clube qualquer. Penso que são esses jogos que ficam, e a prova disso é que estamos aqui a falar hoje desse jogo, porque, lá está, acabámos com 9 jogadores da formação e os olhos de toda a gente brilhavam. Ninguém pediu camisolas, não é por falta de respeito ao Benfica, não, porque estava toda a gente tão contente que tinha acabado de alcançar, que nem se lembrou de pedir camisolas a nenhum jogador do Benfica, porque toda a gente as queria, obviamente, nem que fosse como recordação, mas a felicidade era enorme, que não dá, só passando por esse jogo e por esse dia, se consegue perceber o que cada jogador viveu nessa noite mágica. O Varzim tem uma grande tradição, precisamente de jogadores da terra, de formação, nem sempre são bem aproveitados, não se podem aproveitar todos, mas esse costumamos dizer que é o caminho. Acredita que isso é possível no futuro, o Varzim voltar a ser um baluarte da formação, sendo que nesta altura olhamos para o futebol português e vemos dezenas e dezenas de exemplos? Eu acho que o futebol português andou a viver acima das suas, como ao país necessariamente, acima das suas possibilidades. E que o Varzim, como é que eu ia te explicar? Quando um clube quer apostar na formação, tem que perceber que tem riscos inerentes a essa aposta. Eu penso que há um ano que o Varzim paga essa fatura, que é quando desta segunda liga para a segunda B, onde tem, eu não me recordo, mas tem mais de 60% ou 70% de jogadores da formação nesse plantel, e acaba por ser divisão e consegue pôr quase toda a gente na primeira liga. Ou seja, havia qualidade, mas o clube pagou essa fatura, e o clube tem que saber decidir se está disposto a correr essa fatura, pode as coisas correr mal, e promover esses jovens, ou não correr esse risco, embora possa descer na mesma sem essa aposta e não apostar nos jovens. Eu acho que um clube só tem a ganhar, na minha opinião, porque o clube está identificado, os jogadores estão identificados com o clube com os jogadores. Só que eu acho, na minha opinião, agora já tenho mais experiência, eu acho que os jogadores às vezes deviam ter mais respeito pelo que é a instituição. E quando eu digo respeito, não é ficar no Varzim para a eternidade. Tem que se lembrar de todo o percurso que fizeram, para depois, na altura de sair, porque ninguém vai prender ninguém. Tem que chegar e serem homens, porque já são homens, já são séniores profissionais do Varzim Sport Clube, e chegar e falar as coisas. Eu tenho este clube, tenho aquele,
a minha situação é esta, eu quero sair. O clube não vai prender ninguém, vai defender os seus interesses, como o atleta vai defender o dele, que é ganhar mais dinheiro. E depois, o que pode acontecer é o Varzim, ou outro clube qualquer que aposte em jogadores da casa, se os jogadores não tiverem esse respeito, é normal que o clube depois se defenda, e não aposte, ou aposte de outra maneira. E lá está, não podemos ter tudo. Ou o Varzim aposta, e tem que haver essa consciência, porque lá está, depois também parte da personalidade de cada jogador. Eu seria incapaz de fazer qualquer coisa nas costas da direção. Se eu tivesse que sair, ou qualquer jogador tiver que sair, é fácil, chega lá, olha, eu tenho esta proposta, quero sair, não vou fazer nada, vamos ter que chegar aqui a um consenso para se arranjar uma saída da melhor maneira, quer defender o atleta, quer o clube. Ou seja, aquelas saídas, recordando esse episódio, que aconteceram naquele ano em que o Varzim desce da segunda Liga para a segunda B, vários jogadores da terra que saíram com rescisão de contrato unilateral, magoou muitos adeptos, também te marcaram? É assim, cada jogador responde por sua cabeça, eu não critico ninguém, é a ação, fica com quem a toma. Agora, eu acho que o Varzim tinha acabado de descer. Houve jogadores que ganharam visibilidade por estarem a jogar no Varzim. O Varzim pagou essa fatura. Eu acho que qualquer pessoa, qualquer jogador deveria ter o bom senso, e eu não sei porque eu não estava na negociação, não posso falar por ninguém, como por exemplo o Neto, de resolver as coisas falando, porque depois até podiam não chegar a acordo, mas falar, olha, a situação é esta, pá, eu tenho a primeira liga, é evidente que não vou ficar aqui na segunda B, o meu salário se calhar é muito elevado para vocês comportarem, temos que chegar aqui a uma solução, seria tudo muito mais fácil, e eu penso que as coisas se resolviam de outra maneira. Cada um tomou o seu caminho, cada um gosta do Varzim certamente na mesma, isso eu não tenho dúvidas. Agora, pá, acho que as coisas, cada jogador tem que ser homem, porque se o Varzim pegou neles e apostou neles, também chega à altura que tem que retribuir. Eu quando digo retribuir não é fazer uma transferência milionária, nem tem que saber comportar consoante a situação, só isso, mas cada cabeça a sua sentença. Não? Estamos quase a festejar um aniversário. Estamos quase a festejar os 30 anos de idade. O futuro para a carreira do Tiago? O futuro, não sei. O meu futuro será certamente agora terminar no Varzim. Daqui só para uma primeira liga, e com condições, lá está, com o tal respeito para o Varzim, em que a situação fosse extremamente vantajosa para mim, porque tenho 30 anos. Queria terminar aqui, mas se o caminho for outro, assim será. Só desejo é que o Varzim suba rapidamente e volte para o seu lugar, que é a Primeira Liga, que é onde merece estar. Certo. Tiago, obrigado por esta conversa no Passe de Letra. Felicidades para o Varzim. Fica fechada mais uma edição do programa Passe de Letra com Tiago Lopes, um dos símbolos do atual Varzim.